Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 11, 3. Quando alguém faz algo errado perto de você, como que você reage? Você conta para todo mundo aquilo que está vendo e está acontecendo, ou você fica calado achando que isso não é problema seu? Como que você reage? Você fala com a própria pessoa ou faz simplesmente uma denúncia? Numa pesquisa, a maioria das pessoas respondeu que fala com a pessoa. Essa pesquisa, eu não sei muito bem qual método foi, mas seria realmente o ideal isso. Mas será que as pessoas fazem isso mesmo? Falam com a pessoa? Parece que a realidade muitas vezes é diferente. Basta contar para uma pessoa e essa pessoa para outra, e para outra, e para outra, e naquele velho telefone sem fio, em pouco tempo todo mundo estará inteirado do assunto. O que motiva então a pessoa a fazer um segredo ir para frente? O adjetivo mexeriqueiro ou mexeriqueira originalmente expressa a ideia de um comerciante que viaja de uma cidade em cidade levando seus produtos em troca de dinheiro. Esse era o mexeriqueiro. Dessa perspectiva, o mexeriqueiro espera ganhar alguma coisa em troca das novidades que ele tem e as novidades que ele leva e que faz andar para frente, que faz correr. Inconscientemente, ele acha que é vantagem mostrar que está por dentro de tudo o que acontece. O que ele não percebe é que todos olham para ele com pena e às vezes com desprezo. A palavra mexeriqueiro, então, vem de mexer. Deriva de uma palavra latina, significa misturar, ou mesclar ou confundir. É alguém que se interessa pela vida alheia, mexe com assuntos que muitas vezes não são da sua conta. E eu tenho uma teoria meio estranha aqui, que mexeriqueiro é aquele que mexe em um chiqueiro. E aí quando você mexe no chiqueiro, a coisa não vai cheirar muito bem. Pensando nisso então, pensando nesse conceito e até nessas ideias que eu trouxe para você de um chiqueiro, por exemplo, é que nós devemos ser fiéis de espírito e agir diferentemente daqueles que são mexeriqueiros. Nós primeiro devemos fidelidade a Deus e depois nós devemos fidelidade à nossa consciência. E o nosso caráter é montado e formado a partir disso. Nós não poderíamos ficar calados diante de circunstâncias erradas. Omitir-se muitas vezes é agredir os nossos princípios. Então, temos que procurar a pessoa, por exemplo, que fez algo errado e conversar com ela. Às vezes de boa. Porém, nós sabemos que é difícil na realidade. Mas isso é o que alguém fiel de espírito deve fazer. Aquele que é seguidor de Jesus Cristo tem que entender que quando uma pessoa age errado, ela sabe que o seu segredo ele foi descoberto. Mas quando percebe amor e compreensão e o desejo de ajuda naquele que a procura para conversar, geralmente abre o coração e muda de comportamento. Aqui eu estou dizendo então que tudo isso é uma faca de dois gumes, ou como diria meu avô, uma faca de dois legumes. Nós temos sim que conversar com as pessoas quando vemos coisas erradas, porém o modo como conversamos é importantíssimo. Porque é assim que as pessoas se sentem amadas ou julgadas. Todos nós somos ministros de Deus neste mundo. Nós somos chamados por Deus para sermos parecidos com Cristo. E o que nós temos que fazer para ser parecidos com Ele? Nós temos que entender que, ao lidar com o erro de alguma pessoa, de algum próximo, ou até de algum distante, mas que a gente pode e deve chamar a atenção, nós temos que ver nosso papel. Se nós somos acusadores ou se nós viemos como redentores. Ou seja, quando lidamos com erros alheios, eles veem em nós o acusador ou o redentor. Nossas palavras podem ser cura e mudança de vida para aquele que erra. E quando eu faço algo errado, eu também gostaria que as pessoas fizessem isso. Eu aprendi, com a caminhada, a não julgar o erro alheio. Torne hoje um dia de restauração. Existem muitas pessoas que estão feridas aí ao seu redor, às vezes pertinho de você e você nem imagina. Seja para elas um bálsamo que sara, uma água que limpa, que você é quem vai lucrar quando você
termina o ciclo de violência da fala, da comunicação e começa a ajudar as pessoas a corrigir os seus erros. E aqueles que pensam diferente devem entender que nós somos servos de Jesus Cristo para quebrarmos os ciclos de violência. Para que isso aconteça, eu e você devemos chegar até Cristo e pedir sabedoria ao conversar com alguém, ao conversar até com um mexeriqueiro. Nós temos que ser fiéis de espírito, como diz o provérbio, e Deus nos abençoará. Seja um abençoador e uma abençoadora. Ame e não julgue. Ajude. E, se necessário, tome as medidas, claro. Não sejamos hipócritas com isso. Porém, temos que ter misericórdia, como Deus é misericordioso para conosco. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a ser fiéis de espírito. Conversar diretamente com aqueles que cometem algum erro ou coisa parecida e ajuda-nos, ó Pai, a fazer o melhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.